marque de forma respectiva exemplos de células animal nucleada, flagelada e ciliada. Sensacional essa pergunta. Primeira coisa, o grande exemplo que a gente tem no nosso corpo de célula animal, célula humana, célula eucarionte, né? Nucleada, né? Nós temos as nossas células, né? Elas possuem núcleo, elas possuem o DNA, o RNA, o nucleolo, tudo ali envolto pela carioteca. Porém, nós temos as nossas hemácias como um grande exemplo de células anucleadas. Mas eu pedi a célula animal nucleada e não anucleada. O grande exemplo de célula animal anucleada é a hemácia, que também pode ser chamada de glóbulos vermelhos, que também pode ser chamado de eritrócito. Então, tanto a alternativa A, quanto a alternativa C, quanto a alternativa E, a gente já elimina elas de cara, exatamente por conter a hemácia. Eu pedi célula anucleada. Eu pedi célula nucleada e não anucleada. Se eu pedisse anucleada, tudo bem, poderia ser hemácia, glóbulo vermelho e eritrócito. Mas como eu pedi nucleada, não pode ser nenhuma dessas. Então, a gente elimina qualquer opção que contenha os glóbulos vermelhos, hemácia ou eritrócito, tá? São células anucleadas, porque no seu interior, aquela célula ela é bicôncava até para aumentar a superfície de contato ali, para favorecer a difusão dos gases, né? No seu interior, diante da evolução dessa célula, ela perde o núcleo, a hemácia, né? Exatamente para ser preenchida pela hemoglobina para transportar o oxigênio pelo corpo, o gás, o oxigênio pelo corpo. Um detalhe também, que a hemácia, ela, além de ser uma célula anucleada, ela é uma célula que não possui mitocôndria. Tá? Um detalhe aí importante. As demais células do nosso corpo são células nucleadas, como as células de defesa, né, as células brancas e as células musculares. Então, a gente mantém a alternativa B e a alternativa D para essa questão, tá? E por falar em célula muscular, né, nós temos células aí, a musculatura esquelética, por exemplo, multinucleada, né, são células que têm muitos núcleos. Depois a gente pediu uma célula animal flagelada, né? Um único exemplo que a gente tem de célula humana flagelada é o espermatozoide, né? Então, o espermatozoide, aqui ó, gameta masculino, espermatozoide, gameta masculino, né? Aqui, gameta feminino não, né? Então, ó, a alternativa é realmente, para não confundir, a gente já elimina, a alternativa C está eliminada e a alternativa A está eliminada. Então, mantém, né, na briga a B e a D. O único exemplo de célula flagelada que a gente tem no nosso corpo são os gametas masculinos, ou também chamados de espermatozoides, certo? E a gente pediu a célula ciliada, ou seja, célula que contém cílio. A gente tem em alguns lugares do nosso corpo células ciliadas. Por exemplo, uma célula da glia importante que contém cílio, que faz o revestimento das cavidades encefálicas, são as células ependimárias, também chamadas de ependimócitos. Essas células fazem o revestimento interno das cavidades encefálicas. Nós temos 4 cavidades encefálicas. Nós temos os ventrículos laterais, nós temos o terceiro e quarto ventrículo. Essas cavidades são revestidas por essas células ependimárias ciliadas, e é dentro dessas cavidades que percorre o famoso líquor. O líquor percorre
o espaço das cavidades, né, dos ventrículos encefálicos e do espaço subaracnoide. Então, essas são algumas células que são células da glia, mas são células epiteliais, tá? Nós temos também as nossas vias aéreas, compostas por células epiteliais também ciliadas, né, que estão presentes ali para proteger a entrada da nossa via aérea, para impedir que poeira, patógenos cheguem até a parte terminal das nossas vias aéreas. Então, nós temos células ciliadas na cavidade nasal, na traqueia, nos brônquios, que são proteções que a gente tem contra estes patógenos, tá? Então, a gente tem que lembrar sempre das vias aéreas e tem que lembrar das células ependimárias também. E a gente tem que levar em consideração também que na orelha interna, né, na parte auditiva, nós temos células ciliadas ali também, fazendo com que a alternativa B dessa questão seja a resposta correta a se marcar. As células nervosas aqui não. Você poderia até perguntar, mas não entra a célula ependimária? A célula ependimária não é uma célula do tecido nervoso, ela é uma célula do tecido epitelial. É aí que essa questão fez você se confundir, né? Nós temos também células ciliadas nos ovidutos, que ajudam os óvulos a chegar ao seu destino final, que é o útero, né? Então, essa movimentação dos óvulos ali pelo sistema reprodutor feminino se dá também por cílios presentes nessas regiões. Então, a gente tem várias células do nosso corpo que são células ciliadas, tá certo? Então, resposta certa para essa questão, B.